dia a todos. Começava por referir que se comemora hoje, a 20 de maio, o Dia Internacional dos Ensaios Clínicos em memória do James Lind. Passaram 250 anos ou mais, uma vez que em 1747 ele se debruçou pela primeira vez sobre esta temática, na tentativa de resolver os problemas de escorbuto que tinha com a sua tripulação a quando da guerra e, portanto, da Marinha Real Britânica. Os ensaios desde lá percorreram um enorme caminho e são hoje uma ferramenta essencial no processo quer do desenvolvimento, quer da aprovação de novos medicamentos. Portugal tem vindo a demonstrar a sua qualidade e a sua capacidade de excelência para a investigação clínica. Os centros de investigação clínica, os chamados SIC, tendem a destacar cada vez mais a sua capacidade e a sua excelência também, em termos de profissionais, necessitando naturalmente que a tutela reconheça a necessidade do reforço dos recursos e que lhes confira autonomia financeira para poderem trabalhar e responder a uma captação de cada vez maior número de ensaios para Portugal. A Apifarma, em colaboração com uma consultora inicialmente, começou a trabalhar sobre um novo projeto que rapidamente trouxe a bordo a AICIB e que é o portal da investigação clínica, dos ensaios clínicos mais propriamente dito, e que é o Clinical Trials, o Portugal Clinical Trials. Dito isto, e porque tem sido um trabalho extenso onde os próprios doentes poderão vir a consultar e perceber que tipo de ensaios correm em Portugal e em que centros. Estamos aqui na última fase no que diz respeito a esta vertente de facilitação, mas dizer que ontem, que também se comemorou este dia, entre todos os parceiros no Porto, a AICIB, com a Eupati Portugal, com a Peticrim, com a Apifarma, o senhor secretário de Estado, António Salles, reconheceu publicamente que durante esta legislatura pretende a tutela duplicar o número de ensaios clínicos em Portugal. Naturalmente que deverá estar consciente e ciente daquilo que são os recursos necessários e o que é preciso ainda fazer. Seria um bom legado que deixaria à sociedade e aos portugueses. Dizer também que o desígnio deste portal é a União por Saúde de Vanguarda. E viver mais com melhor saúde e com melhor qualidade é aquilo que todos nós desejamos. Para os cidadãos portadores de doença, cada dia conta. E por isso hoje a Eupati Portugal, em colaboração também com a Apifarma, que é um dos fundadores desta associação há de início, entendeu que não podia deixar de comemorar exatamente hoje, dia 20, este dia e sobretudo com a participação das associações de doentes e das pessoas portadoras de doença. E é aqui o grande foco. Temos aqui connosco também a Constança, que vai fazer aqui uma prestação, e eu não me querendo alongar, a única coisa que eu gostaria aqui de deixar eram duas mensagens. Uma é mensagens e agradecimentos. Em primeiro lugar, agradecer a todos ainda os que se juntam a nós hoje, nesta comemoração, e convidá-los a visitar o site e o Instagram do Eupati Portugal, agradecendo a muitos dos que aqui estão, que participaram também com pequenos vídeos gravados de forma caseira, mas que se juntaram a esta comemoração com mensagens muito interessantes e que conta com associações de doentes, pessoas portadoras de doença, investigadores, a academia, bastonários e, portanto, acho que foi muito interessante este trabalho de parceria e de visibilidade que se está a dar aos ensaios clínicos. Dito isto, vou passar a palavra à nossa moderadora, a quem muito agradeço estar connosco hoje aqui e que se encarregará de apresentar todos os que connosco trabalham este dia e esta manhã, desejando os maiores sucessos e que consigamos também, depois de mais uma vez discutirmos sobre este tema e contando aqui com as associações de doentes e todos os que se quiseram juntar, que consigamos trazer algumas recomendações para conseguirmos desenvolver mais melhor saúde e trazer mais ensaios para Portugal. Marina, obrigada também por estar connosco e dou-lhe a palavra. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Penso que me estão a ouvir. Estão-me a ouvir? Ok, estão.
Muito obrigada, doutora Cristina, pela apresentação, e trouxe-nos boas notícias, o que é importante. Sejam então muito bem-vindos ao webinar comemorativo do Dia Internacional dos Ensaios Clínicos, que, como a doutora Cristina disse, hoje tem lugar e que é organizado aqui em Portugal numa parceria entre a EUPAT e a Apifarma. Em nome da organização, dou-lhes a todos os que estão connosco as boas-vindas, para já a seguir falarmos sobre a importância, o envolvimento e o papel das associações de pessoas com doença na investigação. E quando se fala em investigação científica ou ensaios clínicos, muitos podem ser levados a pensar que isso são conceitos a ser discutidos entre pessoas da ciência e que aos doentes, às pessoas com doença, cabe a parte final, numa situação específica, aliás, serem chamados para entrar no ensaio após a assinatura do consentimento informado. Nada mais errado, sabemos hoje. Os doentes podem e devem ter um papel ativo na investigação da sua doença, podendo estar e ser envolvidos em diferentes etapas do processo de investigação, e contribuindo dessa forma para com uma perspectiva, aliás, única e valiosa, e representando um conhecimento vivo na condição do estudo. A participação de cada um numa fase mais inicial da investigação pode ajudar a redirecionar o foco das necessidades que não têm ainda resposta, e também a priorizar, de acordo com as carências reais, as perguntas de investigação. Assim, hoje vamos conhecer as conclusões de um questionário realizado recentemente na área da oncologia sobre o envolvimento das associações na investigação, que nos vai ser apresentado pela engenheira biomédica Constança Roquete, coordenadora do projeto da Fundação Champalimau, quem damos desde já as boas-vindas também. Depois dessa apresentação, vamos conversar com vários responsáveis de diferentes associações de doentes sobre estas conclusões apresentadas, e para já vou apresentar as pessoas que estão connosco. Aliás, primeiro vou até passar a palavra à professora, à engenheira Constança Roquete, e depois então faço as apresentações de quem está connosco. Engenheira, a palavra é sua. Muito obrigada pela amável apresentação e por este convite. É muito bom estar aqui convosco e discutir coisas que realmente importam. Vou apresentar então, partilhar convosco, julgo que já poderão ver. Portanto, introduzindo, isto foi um questionário desenvolvido no ano passado com o intuito de focar-se no envolvimento de pessoas doentes, com doença em investigação, de modo a compreender as suas perspectivas, expectativas e motivações das organizações de doentes oncológicos em Portugal. Portanto, nunca é demais frisar que quando falamos de envolvimento de pessoas com doença em investigação, não estamos a falar de uma fase mais final, em que já estamos a testar algo que foi desenvolvido durante muitos anos, mas sim na possibilidade de envolvê-las na parte de ideação, planeamento, condução e disseminação da investigação. Portanto, estamos a falar de algo muito mais transversal a todo o processo de investigação. Os benefícios são mais que conhecidos, mais que apalavrados. Portanto, da parte de profissionais de saúde, investigadores e indústria, a participação, o envolvimento de pessoas com doença em investigação pode melhorar a qualidade e a eficiência da sua investigação e aumentar a aceitação das descobertas, promove a responsabilidade, transparência de dados, credibilidade dos resultados, acelerando a adoção da evidência em prática. E do lado das pessoas com doença, temos a possibilidade de direcionar a agenda, portanto, alinhar a agenda de envolvimento e investigação de forma significativa ao encontro das necessidades ainda sem resposta ou com possibilidade de melhoria das pessoas com doença. E, portanto, desenvolver perguntas de investigação mais alinhadas, mais relevantes, mais pertinentes e protocolos e processos de recrutamento igualmente mais eficientes. Poderão também contribuir para a interpretação dos dados e disseminação de resultados. Portanto, isto é o que na literatura já se reconhece e que todos nós na prática acreditamos. A questão é como é que isto se faz e como é que isto tem vindo a ser feito. Portanto, ultimamente, lá está, só validando um pouco mais, tem-se verificado uma crescente sensibilização deste tema e da importância de envolver pessoas com doença em investigação. A própria EUPAT desenvolveu em 2018 um conjunto de guidelines para diferentes stakeholders com possibilidade de como promover o envolvimento de pessoas com doença em investigação. Hoje em dia, o Regulamento de Ensaios Clínicos da União Europeia já pede para especificar
onde é que foram envolvidos doentes no desenvolvimento do protocolo e de que forma foram envolvidos, e comissões de ética de vários países neste momento já perguntam de uma forma sistemática perante um estudo quando é que, e em que momento foram envolvidos doentes e de que forma. Apesar destes esforços, sabemos também que ainda é raro, é incomum ou não é sistemático esta forma de participação de pessoas com doenças no processo de decisão da investigação. Portanto, o que é que está em falta? Por outro lado, sabemos que começa a haver uma vontade política mais explícita, em concreto, o trio de presidência do Conselho Europeu, que começou, portanto, foram 18 meses distribuídos, primeiro pela Alemanha, depois Portugal e Eslovénia. No momento em que estava focado na Alemanha, houve a proposta de uma declaração Europe Unite Against Cancer, em que os 3 ministérios da saúde e da ciência ensinaram, declarando que sim, que pretendem unir e uniformizar esforços, de modo a que haja uma melhor investigação, em particular na área do cancro, esta declaração em particular é na área do cancro, com mais investigação centrada no doente. E isto nós sabemos que muitas vezes é uma buzzword, que quer dizer centrada no doente, é uma palavra que fica bem dizer, mas de facto concretizar, materializar, é algo que importa fazer. Portanto, neste contexto, foi por isso que desenvolvemos este questionário, em que se juntou esta equipa fantástica, em que tivemos a Tamara Milagres da Evita, Cancro Hereditário, Sofia Crisóstomo, Mais Participação Melhor Saúde, Ruth Simões Ribeiro, Ana Rita Pedro, da Escola Nacional de Saúde Pública, André Valente, da Fundação Champalimau, e eu mesma, da mesma instituição, e fazendo o doutoramento da nova SPE. Portanto, primeiro o que compreendemos é que um último questionário que tivesse sido conduzido em Portugal, de modo a compreender as missões, perspectivas das associações de doentes, tinha sido conduzido em 2015 e focado em cancro em particular, não identificámos nenhum. Nos últimos anos, focando no contexto do cancro, houve um desenvolvimento significativo em diversos aspectos, portanto, não só em novas formas de doença, mas também de tratamento, mas também novas formas de apoio a pessoas com doença, advocacy e envolvimento. Portanto, o que compreendemos é que um primeiro passo para podermos fazer algo em Portugal seria diagnosticar, ou seja, compreender como é que estas organizações estão motivadas e quais as suas perspectivas para serem envolvidas em investigação, o que foi então que pretendemos começar a fazer, porque a partir daí podíamos compreender o que está a faltar, o que está a ser já bem feito, no fundo, o que é fazer um diagnóstico, não é? Desenvolvemos um questionário em que teve 3 principais objetivos. O primeiro é analisar o perfil destas organizações de doentes oncológicos e cuidadores em Portugal. Portanto, perguntámos estrutura organizacional, orçamento anual, número de colaboradores, voluntários ou pagos, atividades, serviços, canais de comunicação. Portanto, fizemos mesmo tentativamente um grande levantamento das características destas organizações. Um segundo objetivo, compreender como é que estas têm estado envolvidas ou não em investigação em Portugal, não necessariamente em Portugal, portanto, em investigação na área em que se debruçam. Portanto, pedimos feedback de anteriores participações em diferentes fases do estudo clínico, e aqui fomos pegar numa proposta de um autor, Geisler, em 2017, que promove um roadmap em que divide na parte clínica. Marina, não sei se quer dizer alguma coisa. Desculpe-me. Não, foi sem querer, não sei porquê, não liguem. Portanto, também o que vamos perguntar é, nas diversas fases do processo de investigação, qual foi o nível de envolvimento em que estas organizações já tiveram, e em terceiro ponto, analisar as suas perspectivas, expectativas, motivações das pessoas com doença em serem envolvidas em investigação, portanto, identificação de quais é que consideram mais relevantes ou com maior impacto. Portanto, o que fizemos, primeiro uma revisão da literatura, um mind map, uma tradução muito literal, um mapa mental colaborativo online, onde percebemos o que é que queríamos perguntar, este questionário, múltiplas sessões online para perceber qual seria a estrutura, as questões, as opções que iríamos dar, e temos uma versão final com 41 perguntas, aproximadamente 30 minutos de resposta, com 4 principais domínios. Portanto, queríamos perguntar a experiência anterior em investigação, participação em investigação, percepção do impacto dessa experiência, motivações e perspectivas sobre envolvimento, características da organização, tal como já acabei de referir. Portanto, após termos uma primeira estrutura deste questionário, fizemos um pré-teste. Portanto, nós decidimos focar-nos em organizações de doentes oncológicos em Portugal e, portanto, não queríamos enviesar a nossa amostra. Portanto, o que fomos fazer foi pegar a representantes de outro tipo de organizações que não oncológicas e perguntar se este questionário fazia sentido, se as perguntas estavam claras, se havia alguma dificuldade de resposta, e, de facto,
foi precioso porque recebemos feedback muito interessante que integramos na fase final de desenvolvimento deste questionário e depois tivemos a avaliação ética que foi aprovado para ser feito este estudo. Portanto, em maio do ano passado fizemos a distribuição, consideramos 42, ou encontramos, digamos, 42 organizações de doentes oncológicos em Portugal, portanto 42, na altura a Evita tinha um levantamento no seu site, ainda assim andámos a pesquisar quais é que ainda estavam ativas, quais é que podiam não estar consideradas, portanto estamos num total de 42, em que partilhámos um link com um pedido para responder, em que explicámos os objetivos do estudo e público-alvo, um consentimento informado, e durante 2 semanas este questionário esteve online, em que tivemos uma taxa de resposta de 64%, que é um número bem interessante, em que, portanto, das 42, 27 representantes de organizações de doentes deram resposta. Portanto, de uma forma muito breve, porque podíamos estar 1 hora ou 2 a falar dos questionários, mas os resultados de forma muito breve. Estas 27 organizações, 20 identificam-se como associações, perguntámos se era uma liga, se era uma federação, se era 27 são associações, 10 têm conselho científico consultivo, 21 incluem na direção pessoas com a doença que representam, 5 representam doenças raras, 16 participam em redes europeias e internacionais e 4 têm âmbito geográfico internacional. Perguntámos se eram locais, se eram nacionais, no âmbito geográfico internacional. Isto é só uma amostra do que se pode falar daquilo que obtivemos. Portanto, perguntámos o número de associados, perguntámos o budget, perguntámos, e a verdade é que houve uma heterogeneidade enorme. Portanto, não temos aqui padrões muito fáceis de compreender, temos uma heterogeneidade enorme, ano de fundação, etc. Uma das coisas que dos equipes, que não posso deixar de referir, e todos nós sabemos bem, é que, se repararem, 16 organizações não têm absolutamente nenhum colaborador remunerado. Portanto, mais uma vez aqui vem evidenciar que estas organizações de doentes em Portugal muitas vezes funcionam com a boa vontade de pessoas que estão apaixonadas pela causa e não necessariamente por serem profissionais na sua missão. Depois perguntámos por serviços, ou seja, tentámos compreender quais eram os serviços que davam à comunidade e aos seus associados. 23 em 27 informação sobre a doença, com o mesmo número de informação sobre doentes e sobre direitos, e apoio psicológico. Isto vem reforçar também algo que é muito tradicional, é algo muito intuitivo, que é julgar que as associações, muitas delas têm a missão principal assistencial e, portanto, há um cariz profundamente assistencial na sua fundação e nos seus objetivos. A nível de atividades, em primeiro lugar, portanto, 21 e 27 mencionaram a organização de eventos para a educação de doentes e outros públicos, 18 e 27 a organização de grupos de apoio, desenvolvimento de materiais educativos foi selecionado por 17 e 27, e mais aqui para baixo, em nono lugar, temos a opção colaboração e investigação, portanto, 7 em 27 indicam que as suas atividades, 16 em 27 indicam que as atividades principais é a colaboração e investigação. Depois, colaborações mais relevantes para as atividades do dia-a-dia, pusemos uma listagem de opções. Em primeiro lugar, outras organizações de doentes, o que é muito interessante de ver que há de facto colaboração entre pares e que entre si há muito trabalho a ser feito. Segundo lugar, setor privado, empresas, laboratórios farmacêuticos, DGS, cuidados de saúde hospitalares. Aqui em quinto lugar, 5 em 27 disseram colaborações relevantes para as atividades do seu dia-a-dia, seria com a academia, centros de investigação e instituições de educação. Depois, pergunta-chave, participação em estudos clínicos, não é? Se alguma vez participaram ou estão a participar em estudos clínicos, sim ou não. Temos que 7 em 27 dizem que sim, que estão a participar ou alguma vez participaram em estudos clínicos, e 20 em 27 disseram que nunca participaram em estudos clínicos. Perguntámos porquê. 14 em 20 dizem que a organização nunca foi solicitada para ser envolvida neste tipo de estudos. Isto lança uma pergunta seguinte, não é? O porquê? Porquê é que nunca foram solicitadas para participar? Porquê é que nunca lhes foi dirigido um convite? E isto é algo que estamos a considerar fazer agora. Inclusive há interesse de outras entidades em fazer esta pergunta, que é ter o espelho do lado dos investigadores e da indústria. Porquê é que não envolvem os doentes? É porque não os conhecem, não conhecem as organizações, não sabem como envolvê-los, não lhes reconhecem valor. Não podemos dizer nada a partir daqui. São pequenas pistas que seria interessante depois fazer um questionário a estes outros stakeholders. Portanto, o roadmap que referi há pouco é algo que a Elsa também apresentou ontem, já várias vezes já vi apresentar no contexto de representante da EUPAT e da Liga. Portanto, estes autores o que fizeram foi propor ou fasear o processo de desenvolvimento e investigação de
um medicamento e de uma terapêutica, e portanto dividiram em 4 fases. Portanto, há uma primeira fase de prioridade de investigação, definir as prioridades de investigação, concepção e investigação e planeamento do estudo, execução, investigação e operações, portanto seria uma outra fase, disseminação, comunicação e atividades de pós-aprovação. Portanto, o que acontece é que estes autores identificam para cada uma destas fases diferentes oportunidades para envolver doentes, pessoas com doença em investigação. Portanto, para diferentes níveis de expertise, na parte de cima do roadmap temos para pessoas com doença com maior educação na sua doença e maior preparação para estarem envolvidos em ensaios clínicos e em estudos clínicos, que não só numa parte mais como participante, portanto como parceiro, e temos competências mais práticas, mais de como ajudar os doentes a participar neste estudo, como considerar o consentimento informado, portanto há oportunidades para todos em diversos momentos e é o que estes autores de forma muito até prática propõem, portanto nem todas estas oportunidades para envolvimento são igualmente úteis ou com igual impacto no estudo, mas existem e portanto agora há que afinar consoante cada estudo quais são os mais interessantes a considerar. Portanto, temos estas oportunidades identificadas e o que fizemos foi também apresentar uma escala de envolvimento. Portanto, para cada atividade perguntámos às associações, aquelas 7 que disseram terem estado envolvidas, qual foi o nível máximo que alguma vez tiveram de envolvimento. Para isso usámos uma escala adaptada por um Health Canada Policy Toolkit, que deixo aqui a referência, em que temos vários níveis. Não participou nem recebeu informações sobre esta etapa, participou na recolha de informações, participou na discussão de pontos-chave, participou na discussão e decidiu ativamente em conjunto com outros parceiros e participou como membro de facto de equipa de investigação com igual poder de decisão. Portanto, isto estamos numa gradação, num gradiente de níveis de participação a que foram questionados. Portanto, o que temos aqui é, ao perguntar aos 7, nas várias oportunidades para envolvimento, qual foi o nível máximo que alguma vez tiveram envolvidos. Portanto, temos aqui os 4 níveis, estão a ver, definição de prioridades, desenho e planeamento de estudo, condução de investigação, disseminação e comunicação. Temos aqui de uma forma muito visual a forma como nos responderam para cada nível, para cada oportunidade. Portanto, níveis mais escuros deste azul são participações maiores, são maiores níveis de participação, e o que temos aqui é uma maioria de um azul muito clarinho, portanto são participações, níveis de participação muito baixa, portanto ou não participaram de tudo, ou se participaram foi uma forma muito inicial de serem consultados, ou de serem informados, mais que consultados, serem informados destas fases. Portanto, há aqui muito espaço para melhorar. Depois fizemos uma pergunta que contrastava o interesse versus a percepção que tinham para cada etapa. Portanto, quão interessados estavam em participar nestas oportunidades identificadas? Demos uma escala de nada interessada, pouco interessada, interessada e muito interessada. Portanto, vemos aqui os níveis mais escuros de amarelo são para níveis de maior interesse. Portanto, temos para as várias etapas, temos vários níveis de elevado interesse identificados e contrastando com a percepção de influência, ou seja, para as mesmas etapas em que manifestam um interesse, qual é a influência que sentem ter? E aí vemos, aqui de uma forma muito visual, temos o amarelo mais claro, ou seja, temos níveis de influência muito inferiores àqueles que gostariam de ter ou de participar, de terem interesse em participar. Isto é uma forma visual e rápida para poder chegar a um resultado que achámos curioso. Portanto, há de facto interesse, mas não sentem haver influência par a par com este interesse. Depois, às 7 organizações que dizem ter participado ou estarem envolvidas em estudos clínicos, perguntámos qual foi o impacto global desta participação. 5 em 7 dizem aumento da taxa de participação dos doentes, 4 em 7 ajuda na melhor compreensão do consentimento informado por parte dos doentes envolvidos, 3 em 7 aumenta a qualidade do conhecimento gerado e diminuição do tempo necessário para completar o estudo. Depois perguntámos a todas, aquelas que tinham participado alguma vez e aquelas que nunca tinham sido envolvidas em participação, portanto às 27 que nos responderam ao questionário, perguntámos quais são as motivações para participarem no futuro em estudos clínicos. Portanto, 20 em 27 garantir que o estudo e os seus resultados abordam reais necessidades dos doentes, 15 em 27 desenvolver cuidados de saúde e terapias que são mais representativas destas necessidades, depois aplicar a experiência e conhecimento dos doentes sobre a sua condição, melhorar o entendimento entre doentes e investigadores e promover a aceitação dos doentes como parceiros num estudo clínico e aumenta o sentido de co-criação da investigação, portanto uma criação partilhada da investigação em que todos fazem parte.
Portanto, ideias-chave, resumindo de forma muito breve, 74% das organizações, portanto, as tais 20 em 27 de doentes oncológicos e cuidadores nunca participaram de forma alguma em investigação clínica, tendo-nos dito 14 em 20 que não foram solicitados para tal, nunca receberam tal convite. No entanto, as 7 que têm estado envolvidas em investigação clínica participaram em poucas etapas do processo de investigação, na sua maioria com níveis de envolvimento baixo. É aquele gráfico azul que foi mostrado há pouco. Portanto, poucas etapas tiveram um azul escuro, tiveram mais o tal azul claro, que significa níveis baixos de envolvimento, e assim é. No entanto, manifestaram muito interesse em participar na grande maioria das etapas de investigação, o que não se reflete numa elevada percepção de influência nestas mesmas etapas. Quando questionadas sobre o impacto global, acabei de apresentar, é que reconhecem que mais de metade, aliás, afirma ter contribuído para o aumento da taxa de participação de doentes e uma melhor compreensão do consentimento informado por parte dos doentes envolvidos. A garantia de que os resultados da investigação, seja cuidados de saúde, terapias, um novo medicamento, estejam mais alinhados com as reais necessidades dos doentes, de pessoas com doença, é a maior motivação identificada pelo grupo. Portanto, isto foi um questionário feito num contexto muito estreito, que era doentes oncológicos. No entanto, as perguntas são aplicadas a qualquer tipo de patologia. Portanto, não nos focamos em cancro nas perguntas, mas dirigimos a pessoas com cancro. E, portanto, isto há um potencial de mais tarde expandir este, caso haja interesse, expandir este questionário para todos os representantes de associações de pessoas com doença em Portugal e não só. Portanto, isto não está restrito a nenhum contexto, foi aplicado inicialmente este, que pode ser interessante para ter um melhor diagnóstico deste tema em Portugal. E, portanto, algo que por graça preparámos foi perceber quem está cá hoje, ou seja, houve este perfil das doenças oncológicas, mas quem hoje está aqui connosco, como é que tem estado envolvido em investigação, ou como é que tem envolvido pessoas com doença em investigação. Portanto, lanço é um pequeno quiz, temos 6 perguntas, serão breves, responderão de forma muito fácil, parece-me. A Apifarma já teve aqui a amabilidade de partilhar convosco o link, que estes links são completamente impossíveis de digitar, portanto tem aqui diretamente através do chat, têm acesso ao link que é um Google Form, e portanto o que damos 1 ou 2 minutos para responder, dando a palavra agora à mesa redonda que segue, e depois numa fase final haverá a oportunidade de apresentar os resultados de hoje, das pessoas que aqui estão, para ver se estão a par com estes que foram encontrados em oncologia, e no fundo deixar aqui quase a provocação do que é que há a fazer, do que é que pode ser melhorado e do espaço que há para fazer melhores. E pronto, muito obrigada. Muito obrigada, Constança, pela sua apresentação. Penso que é muito importante. Eu queria perguntar sobre o quiz. Eu sei que as perguntas estão lá e, portanto, não lhe vou fazer grandes perguntas sobre isso, mas aquelas 6 perguntas que vão ser apresentadas aos presentes dizem respeito a quê concretamente? Já agora, para ficarmos com uma ideia, para quem não tiver acesso, para quem não conseguir, claro, não sei. Claro. Portanto, a primeira pergunta é perceber quem somos, ou seja, se nos identificamos como um representante de pessoas com doença, uma pessoa com doença, ou se somos de indústria, ou se somos uma entidade financiadora de investigação, ou se somos um investigador. E depois, consoante a resposta que vamos dar, vamos ter perguntas, então, se eu for uma pessoa com doença, se alguma vez estive envolvida em investigação e qual sentido ter sido o meu contributo e o impacto que esse teve. Se eu for, por exemplo, um investigador, ser-me-á perguntado se alguma vez envolvi pessoas com doença na minha investigação, se não o fiz, porquê, se gostaria de o fazer. Portanto, é um bocadinho consoante o perfil, estas intenções de se já o fizemos ou não, e se não o fizemos, o porquê, e se o fizemos, como é que correu, o balanço de como correu. Portanto, são perguntas relativamente simples. Muito obrigada. Assim, penso que estão a ouvir, estão.
Eu fico sempre com a ideia que desliguei o microfone e às tantas não desliguei. Vamos então agora chamar para a mesa redonda os restantes convidados, que eu passo a apresentar, e a quem dou, logicamente, também as boas-vindas. Elsa Frazão Mateus, Eupati Portugal e Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas. Bem-vinda, Elsa. Natasha Vaz Liti, do Melanoma Portugal. Bem-vinda, Natasha. Não sei se já está connosco, há pouco não estava o Paulo Gonçalves, da CPM e da RD Portugal. Se calhar ainda não está, ainda não chegou. O Ricardo Fernandes está, do GAT, Grupo de Ativistas em Tratamento. Olá, Ricardo, bem-vindo. E também a Vanessa Ferreira, da CDG Andálias, a rede de investigação centrada nas pessoas que vivem com CDG, doenças congénitas da glicosilação, a palavra é difícil de dizer, peço desculpa, e a Organização Mundial CDG. Sejam todos muito bem-vindos, e eu vou fazer uma primeira ronda tendo por base os resultados, aliás, do inquérito que a Constança nos apresentou. Elsa, comece por si. Parabéns pelo dia a todos, mas à Eupati em especial, uma vez que esteve na base, digamos assim, desta organização. Dou-lhe primeiro a palavra e estes resultados, de facto, deixam primeiro muito por fazer, já percebemos, e depois, estava à espera deles ou não? Ora, bom dia a todos. Obrigada, Marina, pela apresentação e obrigada também a todos quanto aceitaram o convite para estarem aqui. Realmente, eu acho que os resultados deste estudo vieram confirmar em números e de forma científica aquilo que já nós todos temos vindo a debater há alguns anos, que é precisamente o nível de envolvimento, ou o baixo nível de envolvimento das associações de doentes, de pessoas com doença na investigação. Portanto, nesse aspecto, e estamos aqui só a falar de 27 associações na área da oncologia, e nesse aspecto são resultados muito interessantes, interessantes nesse sentido, não é? Porque vêm comprovar aquilo que já há muito tempo nestes circuitos andamos a debater, que é precisamente a falta de envolvimento. Agora, um dos aspectos que me parece também fundamental aqui, e também relacionada com esta área dos ensaios clínicos em particular, é que destas 27 associações, 16 estão integradas em redes europeias ou internacionais. E é também algo que nós temos vindo a discutir, que a possibilidade de intervenção, a nossa possibilidade de intervenção enquanto associações portuguesas nesta área, tem que estar, e quando nós falamos em que os doentes têm que ser envolvidos no desenho do ensaio, etc., há sempre essa observação que os desenhos muitas vezes são feitos lá fora, não é? Portanto, nós quando recebemos o ensaio cá em Portugal, já não há muita margem de manobra nessa fase para o envolvimento das associações de doentes, pelo menos na parte do planeamento, não é? Não faz sentido, já está tudo, já vem tudo pronto a ser implementado. Mas, de facto, se temos aqui esta possibilidade através das redes europeias e desta internacionalização deste envolvimento das nossas associações em redes europeias, que realmente dá aí já uma margem de manobra para podermos ter um papel mais ativo nesta área, lá fora, evidentemente. Portanto, eu acho que é aqui um aspecto também muito importante de salientar. E depois aquilo que nós também já há alguns anos temos vindo a falar, e com certeza os colegas de mesa irão comentar, que é as associações não são contactadas para serem envolvidas, já não digo só em ensaios, muitas vezes nem sequer em estudos, envolvidas no desenho. Por vezes são contactadas para a parte da disseminação, para o recrutamento, etc. Mas na concepção e no desenho do próprio estudo, que é uma área em que cá nós podemos perfeitamente intervir, não tem, as associações em regra não são contactadas. E eu deixava também aqui já no ar essa questão. Obrigada. Não, e é muito importante porque 74% é um número muito alto, disseram que nunca participaram, mostraram interesse em participar, estão disponíveis, não é?
mas não foram chamadas para. Natasha, o que é que isto pode significar? Bom, olá, bom dia, obrigada pelo convite e pela apresentação. Eu acho que significa que estamos longe daquilo que seria o ideal. A investigação clínica continua a ser realizada nos doentes e não com os doentes, infelizmente. E a maioria das questões de investigação são colocadas sob uma perspectiva ou regulatória ou médica. E a literatura diz-nos, e isto não é ciência, é evidência, que as prioridades dos doentes e incluí-las vai contribuir, sem dúvida, para uma investigação clínica mais direcionada e que depois, no fim, aos promotores vai poupar dinheiro, porque, enfim, vai-se desperdiçar muito menos em levantar questões que muitas vezes não são relevantes e que não levam a lado nenhum. Eu acho que, e sou uma defensora acérrima de que o envolvimento dos doentes tem que ter como base a educação e a informação. E é verdade, e como a Constança disse, toda a gente concorda, e se perguntarmos nesta centricidade no doente, do empoderamento do doente, são tudo conceitos que, se nós falarmos, toda a gente acha espetacular. Operacionalizar estes conceitos é muito difícil. E eu acho que há aqui um compromisso que tem que ser de parte a parte. É, por um lado, nós, das associações de doentes, continuarmos a investir na informação e em educar os doentes e em trazê-los para esta responsabilidade da codecisão, e aí é uma parte dos doentes, mas depois há toda a outra parte, que é a parte muito mais forte, e os fortes é que devem dar o primeiro passo. E quem são esses fortes, Natasha? São os promotores e são os médicos, não é? Porque o doente acaba por ter sempre aqui uma posição mais fragilizada e os primeiros passos devem vir de quem tem mais recursos. Quem tem mais recursos é a indústria e são os médicos que têm este poder também, não é? De trazer relevância e de provar e de disseminar este conceito da tal centricidade no doente e do co-envolvimento e tudo mais. A verdade é que é isto que eu acho. O que é que nós podemos fazer enquanto associações? Sim. É tornar-nos intervenientes relevantes. Como é que nós nos tornamos intervenientes relevantes? Temos como base a educação e a informação. Porque sabemos, e eu tenho sentido isto enquanto associação na pele, que eu senti isto, que sermos tratados enquanto doentes ou representantes dos doentes com esta condescendência do ficamos bem na fotografia. Eu espero não estar a dizer coisas muito polémicas, mas ficamos ainda bem que diz, bem na é bom que as diga. Mas é assim, porque depois no fim ficamos bem dizer, mas nós falámos com os doentes e não realmente achar que é pertinente ouvi-los de uma forma realmente honesta e sincera. Eu percebo que é difícil ouvir doentes quando temos níveis de literacia muito baixos, mas eu acho que é isso que eu digo, do parte das associações, este compromisso de contribuir para que isto mude e para que os doentes cada vez tenham mais informação e se transformem em parceiros realmente muito válidos nas suas intervenções. Por outro lado, onde está o dinheiro e onde está o poder é na indústria e na classe médica e, portanto, estes parceiros nós precisamos mesmo deles para que isto tudo se materialize. E eu acho que é isto que eu acho que é a base para podermos caminhar para um cenário mais positivo. Muito obrigada. É muito importante, de facto, ser polémica às vezes e apresentar coisas fora da caixa e motivações fora da caixa, porque nos abrem aqui a porta para a discussão. Ricardo Fernandes, nós sabemos que este inquérito foi feito, portanto, a associações ligadas a doentes numa vertente oncológica, digamos assim. O GAT não tem essa diretamente, também poderá ter, mas não diretamente essa vertente, e queria a sua opinião primeiro, relativamente aos resultados alcançados, e depois trazia já a polémica para aqui. Portanto, a responsabilidade, segundo a Natasha, desta situação, caso concorde com ela, é de facto da indústria e dos médicos, mas as associações também têm aqui alguma responsabilidade. É verdade ou mentira?
Ora, vamos a isso então, Marina. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. De facto, o GAT é uma organização focada no VIH, nas hepatites virais, ISTs e tuberculoses, mas não nos podemos esquecer que a questão oncológica da oncologia é-nos muito próxima, porque as pessoas com VIH têm um nível digamos, estatisticamente estão mais propensas a desenvolverem doenças malignas, por um lado. Por outro lado, muitas das doenças com as quais nós trabalhamos, o outcome delas, se não forem tratadas, são cancros. Portanto, estamos perfeitamente alinhados nesta área. O que eu acho importante é que este estudo vem-nos apresentar uma realidade que nós, de alguma forma, empiricamente já conhecemos, mas é sempre bom quando temos dados que o demonstram especificamente no nosso território, para nós podermos utilizá-los juntamente com que são os decisores. Pronto. De facto, isto é uma questão muito, muito complexa. Eu estava a ouvir aqui as colegas e estava aqui a pensar em duas coisas, antes de ir diretamente à pergunta da Marina mais polémica. Uma das coisas que eu acho importante é que muitas das vezes os parceiros da investigação, pronto, nos quais se envolve obviamente a indústria, têm algum receio em se envolverem com os doentes ou as associações de doentes, por vários motivos. Questões regulamentares e algumas questões da sua própria compliance. Portanto, há aqui um trabalho para fazer junto dos reguladores e junto e também da indústria, de forma a melhorarmos aqui estas coisas que são obstáculos, no fundo, quer a compliance, quer às vezes a própria legislação, não é? Estamos aqui num país que tem uma legislação muito próxima em relação ao envolvimento dos doentes e retrógrada e que não nem sequer traduz bem aquilo que são as diretivas europeias, portanto é mais papista que o Papa. Pronto. Outro lado, que também traduz algum medo, é a pouca preparação dos doentes e das associações de doentes. Pronto. E aí já entramos aqui noutro foco. E talvez um bocadinho mais respondendo à pergunta da Marina. De facto, existe aqui pouca preparação de muitas associações de doentes e dos próprios doentes, do ponto de vista de literacia, e a Natasha falou um bocadinho disto, da necessidade de informação e de literacia, de aumentarmos. Mas, por outro lado, temos que valorizar, e eu acho que é isto que nos estamos a esquecer, aquilo que é o principal valor dos doentes e das associações de doentes. Não é serem experts em ensaios clínicos, não é saberem o processo de desenvolvimento, é serem doentes. Ou seja, e é uma responsabilidade, quer da indústria, que é promotora dos ensaios clínicos, quer das autoridades, arranjar meios para que estas pessoas possam participar com os conhecimentos que têm, porque são especialistas em serem doentes e na sua própria doença. E, portanto, não podemos esperar que pessoas como eu, que vivo há 20 e poucos anos com VIH e que felizmente tive a oportunidade de aumentar a minha literacia e perceber de ensaios clínicos, portanto, mas nem todas as pessoas são assim, mas podem dar um contributo enorme para aquilo que é a investigação. Portanto, eu julgo que se nós conseguirmos, de facto, olhar para estas várias partes que estão envolvidas na investigação, percebermos onde é que estão as coisas que temos que melhorar, não é? E eu acho que há muitas. E depois, obviamente, e a Elsa falava ali da questão dos desenhos dos ensaios clínicos virem, enfim, já feitos. Isso é um problema que teremos muita dificuldade em resolver, mas há outro que não temos, que é em tornar Portugal um centro ou seja, atraente do ponto de vista de ensaios clínicos a nível mundial. E se não o tornarmos, vai ser muito difícil conseguirmos desenvolver também aqui a participação das organizações nos ensaios clínicos, porque há tão poucos ensaios clínicos, comparado com outros países, como a nossa vizinha Espanha, que é difícil nós sermos integrados em de alguma forma. Outra coisa que eu queria mencionar é que, de facto, e já foi aqui mais ou menos a florear, é que, de facto, há capacidade de muitas organizações, não da maioria, mas de muitas organizações de participarem em estudos e ensaios clínicos, muitas delas até são provedoras de cuidados de saúde, têm capacidade para o fazer, mas não são muitas, mas poderiam começar a ser o exemplo. Uhum. Muito obrigada, muito importante aquilo que disse e com estas bases todas que aqui os colegas foram deixando, Vanessa Ferreira, eu colocava a questão de ainda estamos muito longe de atingir um patamar em que de facto o ensaio clínico
seja visto pelos doentes, principalmente, pelas pessoas com doença, principalmente, como uma coisa positiva, que os vai favorecer. Porque nós não podemos esquecer que muitas vezes ainda se pensa no ensaio clínico como não quero participar porque não quero ser uma cobaia. Isto ainda se ouve no século XXI. E, portanto, há aqui barreiras, se calhar, que têm de ser vencidas entretanto. O que é que acha? É assim, eu acho que é tudo uma questão, no fundo, por um lado, de educação, capacitação, não é? Portanto, eu no meu caso estou a representar um grupo de doenças muito raras, as doenças congénitas da glicosilação, em que muitas vezes para os nossos pais, das nossas crianças, o ensaio clínico é a única porta, é a única saída para poder melhorar a sua qualidade de vida. Eu aqui, sem querer ser muito polémica, junto do que os meus colegas já disseram e muito bem, portanto, não vou reafirmar o que vocês já comentaram. Eu, no meu caso, estava numa posição um bocadinho talvez ingrata, que era, eu sou irmã de uma pessoa adulta, 41 anos, e ao mesmo tempo investigadora. Portanto, eu presenciei a investigação para a doença da minha irmã, portanto, nós tivemos o nosso diagnóstico em 1996, há muito tempo, a internet não tinha tanta informação como nós hoje temos, não é? E fui presenciando, portanto, e teve em mim um impacto muito grande, que era, como é que é possível, estão a fazer investigação para a doença da minha irmã e ninguém pergunta nada? E eu até estou bem posicionada para ajudar. Portanto, isto criou em mim um efeito, não querendo ser muito ativista, para mim aquilo resultou-me até discriminatório ao longo dos anos. Eu senti uma certa discriminação. E, portanto, e nós quisemos mudar, no fundo, tudo isso. Portanto, e acabámos por criar uma associação, portanto, eu não sei se temos aqui muitos representantes de associações ou até pessoas que se calhar não têm associações. É importante ter um movimento, se calhar às vezes nem é preciso ser ele formalmente uma associação, um grupo de pessoas que queiram fazer a diferença, e nós depois, para nós foi essencial o fazer uma rampa para lançar a investigação para o grupo, para este grupo de doenças, de forma que primeiro íamos identificar as necessidades das nossas famílias e só depois então íamos abrir linhas de investigação. E eu vou-vos dar só um breve exemplo. Portanto, nós, por exemplo, através de uma conversa informal com uma colega, a Paula Videira, com quem montámos o laboratório na FCT, na Universidade Nova, a Paula vem da área da imunologia e eu disse a ela, que curioso, as crianças CDG, a minha própria irmã como adulta, têm episódios de febre altíssimos e depois acabam em semicoma. Portanto, e aquilo, o facto desta conversa, só para todos verem como pode realmente funcionar, esta conversa informal à volta de um café gerou uma linha de investigação, com investigação em que nós não só fizemos um questionário do estilo do que apresentou a Constança, mas também fizemos think tanks, focus group, portanto, e vamos brevemente até publicar um paper nessa área. O que eu acho, e aqui vou ligar ao que o Ricardo comentou, eu acho que há muita necessidade de todos os stakeholders dedicarem recursos humanos para incluir a voz das pessoas que vivem com doença. Hoje em dia a indústria farmacêutica quer ouvir a voz das pessoas, mas muitas vezes não há aquele recurso, porque não é só nós vamos nos sentar à mesa com as pessoas, e eu penso que a Elsa, a Natasha e o Ricardo estão de acordo. Nós também queremos que depois o que nós dizemos aos nossos stakeholders seja integrado no desenvolvimento dos ensaios clínicos e que não nos digam, é que o meu colega de legal diz que nós não podemos falar com as associações ou com as pessoas que têm uma determinada patologia. Não é verdade. Nós, eu, Patti, e nós, associações que estamos aqui presentes, podemos ensinar os nossos colegas pessoas do departamento de legal, agências como Infarmed, etc., como se pode incluir, porque há códigos hoje em dia que vão dar as regras do jogo, de como fazer a interação com as associações. Portanto, eu acho que aqui há duas palavras-chave: profissionalização, recursos humanos que possam capacitar e não ter medo, porque hoje em dia as coisas com acordos podem ser realizadas. Muito obrigada, Vanessa. Elsa, volto a si.
para aprofundarmos um pouco esta questão. Há aqui duas realidades diferentes, há aquelas, como o caso das doenças raras, por exemplo, em que de facto não há outras alternativas e, portanto, a benesse é total e as pessoas estão disponíveis, mas há os outros doentes, não é? Há as outras pessoas com doença, com outras patologias em que se calhar, e como disse a Natasha e o Ricardo, talvez por falta de um bocadinho de literacia em saúde, acaba por ser mais difícil elas estarem tão disponíveis para. Como é que devemos fazer? Já vimos que há aqui responsabilidades que são conjuntas e que há aqui barreiras a ultrapassar, como a questão da compliance, que nos falou o Ricardo, que a indústria muitas vezes tem, e outros obstáculos. O que é que se pode fazer? Que medidas são urgentes serem tomadas? O Secretário de Estado, segundo a Cristina Lopes nos disse há pouco, admitiu que há aqui um trabalho para fazer. Há aqui trabalho para fazer e está disponível para isso. Há 20 anos que eu ouço o discurso de que temos condições para fazer mais em Portugal pelos ensaios clínicos. Porquê é que não avança? Porquê é que não vamos mais fundo? Porquê é que não temos a experiência da Espanha aqui ao lado? Eu diria, Marina, que essa é a pergunta de $1 milhão, euros, o que se quiser, porque realmente andamos há muitos anos precisamente a falar nos mesmos temas e a levantar os mesmos problemas. Como eu ainda ontem no evento no Porto disse, é preciso agilizar tempos e agilizar processos, porque uma das grandes barreiras, que também já por demais discutida, mas não ultrapassada, é precisamente esta agilização de tempos e processos. Portanto, tudo acaba por chegar. Temos essa falta de agilidade nos nossos procedimentos. Em relação ao relacionamento, pelo menos entre as associações e os. Já tem também havido aqui algumas, como também a Vanessa já referiu, portanto, tanto a EPFIA como a Apifarma já definiram um código deontológico para o relacionamento da indústria com as associações de doentes e os representantes das associações de doentes. Outro aspecto que há aqui também, que já foi falado e que importa aqui também sublinhar, é a distinção, distinção se calhar não será o melhor termo. Existe, como a Constança mostrou naquela tabela, naquele quadro, naquela imagem das várias etapas e dos vários níveis de envolvimento das pessoas com doença na investigação, neste caso, portanto, nos ensaios clínicos. É o grau de envolvimento, sim. Exatamente. Existem diferentes graus de envolvimento e também diferentes exigências. Portanto, retomando também algo que já aqui foi dito, nós temos de distinguir, temos que formar peritos, é essencial formar peritos, o bem perito, como já temos falado, portanto, pessoas que tenham a experiência de viver com a doença e que sejam capazes de entender, que se possam ser capacitadas para entender os processos de investigação e poderem ser integradas como parceiros, nesse caso como parceiros em equipas de investigação, ou darem o seu contributo. Mas depois, tal como o Ricardo também referiu, nós também precisamos das pessoas que das pessoas que tenham a experiência, só a experiência de viver com a doença, porque depois faz muita falta o seu contributo em diversas etapas dos processos para melhorar a qualidade da investigação. Portanto, e depois temos outra grande franja onde temos que trabalhar, que é o chamado público em geral, não é? De combater, que também já foi aqui referido, aquela ideia que ainda hoje persiste da cobaia, não é? Do participante no ensaio, a cobaia, e portanto todo o receio em torno dos ensaios clínicos. Sobretudo, o que temos muito que trabalhar ainda, começa-se a dar alguns passos, mas há sempre muito para fazer, é trabalhar na área das parcerias. Já aqui foi dito, portanto, parcerias. E o conceito de parceria, em regra, é entre pares, portanto, estão todos ao mesmo nível, cada um tem a sua função. Portanto, poderá haver contrapartidas, mas há aqui este conceito de estarmos todos ao mesmo nível e não haver, que acaba sempre por haver, portanto, também não nos enganemos,
jogos de poder, portanto, aquela sensação que o doente, que também já aqui foi falado, o representante da pessoa com doença é convidado, seja para o que for, como já foi dito, fica bem na fotografia, ou é aquela caixa que tem que se marcar o visto, sim senhora, esteve presente, é o chamado tokenismo, e depois estamos lá, marcamos a nossa presença, por assim dizer, e o resultado não reflete, isso acontece com alguma frequência ainda, não reflete o nosso contributo e aquilo que realmente foi dito. Há aqui muito a fazer e uma das formas também de o fazer, de dar relevância ao contributo, tanto dos peritos, portanto aqui falo dos vários níveis, tanto dos peritos, dos patient expert, como da experiência de viver com doença, é precisamente esse envolvimento. E, portanto, muitas vezes, quando nós somos envolvidos em projetos, somos chamados a colaborar em projetos de investigação, acaba por ser, eu em tempos falei nisto também numa reunião, numa outra reunião, uma certa pressão, porque temos que realmente mostrar, porque nós é que estamos a abrir o caminho, porque muitos dos investigadores e das equipas de investigação sabem, como também já foi dito, que é essencial envolver os representantes das pessoas com doença, mas não fazem a menor ideia de que tipo de contributo é que eles podem dar ao projeto sem ser como sujeitos. E, portanto, cada vez que somos desafiados a participar, há uma certa pressão nesse sentido. No fundo, as pessoas com doença, no fundo, as pessoas o que me está a dizer é que, no fundo, as pessoas com doença só são convidadas para participar, não para terem um envolvimento ativo, é isso? Muitas vezes são convidadas para ter um envolvimento ativo. Ou muitas vezes, se calhar não é o melhor termo. Às vezes... Ouviu-me, Elsa, não? Para ter um envolvimento ativo. O que acontece é que muitas vezes as equipas não sabem o que hão de fazer com esses contributos, portanto não estão preparadas para esses contributos e muitas vezes é preciso batalhar bastante para perceber, portanto dar provas, portanto, é o que eu chamo, nós temos que provar que aquilo que estamos a dizer faz sentido, o que não devíamos ter que provar, mas é um facto que também assim as equipas de investigação ficam mais cientes do valor do contributo que nós temos para dar. Eu julgo que me ouviram em condições. Okay. Muito obrigada, Elsa. Ouvimos não, eu ouvi com certos cortes, mas consegui perceber o conceito geral da resposta dada. Espero que me estejam a ouvir a mim também. A Marina está com algumas dificuldades na Marina, se calhar devia desligar a câmara por um bocadinho. Vou voltar à Natasha para uma outra questão que tem a ver com... estão-me a ouvir melhor agora? Ouvem melhor? Sim, sim. Estamos a ouvir, mas não ouvimos. Penso que não é da câmara. Ouvem melhor agora? Ok. Sim, Natasha, então vou voltar assim. Ok, vou ficar assim. Peço desculpa de estar aparentemente ausente, mas não estou bem presente. Natasha, vou voltar assim. Para falarmos agora aqui um bocadinho daquilo que pode ser também o envolvimento dos médicos, e falou nisso há pouco, e ia-lhe perguntar de que forma os clínicos podem ter aqui um envolvimento mais real. Porque, por exemplo, estou a pensar nas doenças autoimunes e pessoas que estão muitas vezes em hospital-dia, em que o convite para participar no ensaio clínico muitas vezes é feito pelo enfermeiro na altura em que se vai, portanto, fazer a medicação. E é perguntado, vai haver este ensaio, quer participar ou não quer participar? Sem mais nenhuma indicação. Portanto, o médico às vezes está um bocadinho arredado de todo este processo também, ou não? Bom, a experiência que eu tenho na área do melanoma, o médico é a peça central e, claro, as equipas de enfermagem são importantíssimas e na oncologia e no melanoma são mesmo muito importantes, porque acabam de ter ali uma relação muito próxima, porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa com diagnóstico fala com o médico e fica com questões e depois a seguir está com o enfermeiro e o resto das questões que calhar vai colocá-las ao enfermeiro,
e isso pode suceder. Mas todo o processo de apresentação do ensaio clínico e tudo mais, pelo menos nos ensaios de melanoma e na experiência que nós temos, tem sido sempre conduzido pelo investigador ou pelos subinvestigadores que fazem parte da equipa. Qual é o papel que gostaríamos e que eu acho que pode ser feito por parte das equipas médicas, sobre as quais eu também conheço as dores e estou muito solidária? Isto acaba por ser aqui um contexto complicado. As equipas médicas, os médicos têm que ter mais tempo para poder explicar aos doentes o que é o ensaio e para o que os doentes vão. Mas, por outro lado, é esta mesma classe médica que está esborrachada de consultas. Nós temos investigadores que trabalhamos, que sabemos na área da oncologia, que têm 20 e muitas consultas marcadas por dia, o que torna tudo um bocadinho complicado para poder fazer as coisas neste contexto mais correto de poder explicar, de ter tempo, não é? E então temos aqui duas coisas que são que é impossível fazer uma bem com a outra do outro lado. E, portanto, aquilo que eu acho é que, acima de tudo, e se calhar sai um bocadinho daquilo que me perguntou, há aqui uma grande questão política com os ensaios clínicos e precisamos que a política se meta. Porquê? Porque nós, para podermos profissionalizar os nossos centros de ensaio, e falo, por exemplo, de uma figura que nos ensaios clínicos é fundamental, que é a figura do coordenador de estudos, que não tem carreira, por exemplo, não tem carreira. As pessoas que vão fazer coordenação e que são importantíssimas, porque são as únicas pessoas no centro de ensaios, geralmente, que só fazem ensaios clínicos, e, portanto, importantes para chamar, porque o médico faz 90% de clínica e depois tem 10% de ensaios. Por exemplo, estas pessoas não têm uma carreira e nem sequer são reconhecidas e frequentemente acabam por saltar para a indústria porque não tendo carreira, não tendo uma remuneração e o seu esforço acabando por não ser reconhecido de uma forma ou de outra, é difícil manterem-se. E, portanto, temos a questão também dos tempos de aprovação e da agilização com as nossas entidades reguladoras. Portanto, isto tudo é uma questão política e tem que vir para a agenda do nosso governo, porque os ensaios clínicos têm que ser vistos como um bom investimento por vários motivos. Porque economicamente é vantajoso e porque em termos dos doentes é vantajoso nós termos ensaios clínicos em Portugal para podermos dar opções que as pessoas depois vão aceitar ou não, o que quiserem da investigação mais recente que está a ocorrer no mundo. E, portanto, eu acho que a classe médica tem este papel de são corresponsáveis na comunicação e na responsabilização do doente na decisão, mas ainda temos os médicos, por questões também de tempo, de pressão e de carreira, ainda são o grande decisor. E esta coisa da codecisão tem que partir, por um lado, o médico que explica ao doente que a decisão não é o doutor que sabe, a decisão é nossa. E o doente tem que aceitar também essa responsabilidade de dizer que a decisão também é sua. Então, é sempre este trabalho de parceria. Claro que voltou àquilo que já disse. O médico como posição mais forte, como neste... Okay. Tem, acho eu, a responsabilidade de iniciar este processo. Mas também lhe digo que a vida de um médico no Serviço Nacional de Saúde também não é fácil. Na oncologia, e é aquilo que eu conheço melhor, não é fácil. E poder ter tempo para isto tudo requer que haja alguém que politicamente valorize a investigação e lhe dê condições também para ele poder fazer esta investigação como deve de ser. Ricardo, temos aqui o dedo apontado a uma outra entidade, que é, de facto, a responsabilidade da política, digamos assim, dos políticos. E, de facto, o papel da João Crisóstomo tem de ser outro, não pode ser aquele de deixar que as coisas fiquem em águas aparentemente calmas. Portanto, por muito que tenhamos, e por aquilo que vocês estão a dizer, por muito que tenhamos os promotores, os médicos e as associações de doentes interessadas, se não houver aqui, de facto, um envolvimento e uma responsabilidade política, não vamos lá. É isso? Sem dúvida, sim. Isso é uma das questões e podíamos estar aqui dentro disso a enumerar vários problemas, soluções. Obviamente que há coisas que melhoraram e pioraram nos últimos anos, portanto há aqui uma dinâmica de umas coisas melhoram, outras pioram, mas podíamos começar, por exemplo, por falar há pouco
a Elsa estava a dizer que existe aqui uma framework, quer através do Código de Conduta da Apifarma, quer através... E, de facto, existe aqui uma framework, mas esta framework ainda é muito limitativa. O Código de Conduta da Apifarma é baseado na lei do medicamento, não é? Portanto, e a lei do medicamento tem muitas limitações, não é? Eu não posso receber informação em Portugal diretamente da indústria, não é? Mas posso ir a Bruxelas recebê-la, porque a lei foi vertida de uma maneira diferente. Portanto, temos aqui, e isto estou a ir aqui mais ao nível de pormenor, mas é importante pensarmos nisto, ou seja, neste momento nós podemos ser doentes expert, temos uma série de nomes, mas nunca podemos falar sobre questões relacionadas com tratamento, desenvolvimento. Portanto, isso são coisas que nós não podemos falar, produto. Ou pelo menos nós podemos falar, não podemos ter esta interação com a indústria em relação a isto. Do ponto de vista político, existem aqui várias coisas, não é? A primeira é isto ser uma prioridade, ou seja, a investigação, por muito que nos digam que é uma prioridade em Portugal, não é. Não é, porque normalmente em inglês diz qualquer coisa como para pormos a nossa carteira onde pomos a boca, não é? E de facto, quando nós olhamos, até podem pôr a boca, mas a carteira a gente não a vê posta no mesmo sítio. Portanto, não há recursos e não há, sobretudo, uma estratégia nacional relacionada com a investigação, uma estratégia nacional que seja construída com todos os parceiros e que depois tenha recursos aliados a isto. E nessa estratégia, questões como aquelas que a Natasha estava a referir, de não haver incentivo absolutamente nenhum para se fazer investigação em Portugal, não é? A maior parte da investigação que é feita é por uma grande carolice, e estamos a falar para já assim, a maior parte da investigação em Portugal é promovida pela indústria. Ou seja, nem sequer temos investigação promovida outras estruturas, não necessariamente o governo, mas também o governo, não é? Temos o exemplo em vários países, a França é um grande exemplo, em que há investigação feita por eles próprios, não é? Investigação que dá cartas e acaba até por mudar as guidelines nacionais de tratamento a um nível que depois não é adotado por outros países, porque aquela é a investigação daquele país, não é? Portanto, temos muito pouca falta temos muita falta desta carreira, não é, de investigação, e a maior parte dela é, de facto, por carolice e quando há financiamento da indústria para que isso aconteça. Portanto, há aqui uma grande necessidade de haver uma liderança política, e uma liderança política é fazer disto uma prioridade, construir uma estratégia nacional, uma estratégia que seja competitiva, baixar ou reduzir os obstáculos que fazem com que Portugal não seja atraente para novos ensaios clínicos e, sobretudo, aproveitar a massa crítica que nós temos em Portugal, quer a massa crítica das associações de doentes, quer a massa crítica dos investigadores, não é? Aproveitá-la para podermos fazer investigação não necessariamente liderada pela indústria. Atenção, eu acho que a investigação pela indústria faz todo o sentido e não estou a dizer que deve diminuir nem nada disso. O que eu acho é que deve aumentar um outro tipo de investigação que não é liderada pela indústria. E, portanto, há um trabalho muito grande a fazer. Eu ainda ontem estava a falar um bocadinho com a Elsa sobre este encontro de hoje e estávamos a falar como há uma série de coisas que nós vamos repetindo ao longo dos anos, não é? Portanto, sentimos aqui às vezes um bocadinho papagaios, mas com todo o prazer, porque só assim é que mudamos alguma coisa. Mas há de facto aqui um trabalho de advocacy também a ser feito pelas associações de doentes também, para conseguirmos juntarmos todos e mudarmos alguma coisa, como fizemos com mais participação já. E, portanto, é muito importante que estejamos unidos também das várias áreas. Alguém dizia aqui nos comentários, ainda bem que não estão só a pensar em oncologia. Porque... Eu vou a seguir já colocar as perguntas. E de facto, nós partimos da oncologia nesta mesa, mas a questão é muito mais ampla que a oncologia, até toda a investigação em toda a doença em Portugal. E foi muito importante o Ricardo dizer isso, porque temos aqui várias questões que já foram colocadas, e também referir aquilo que a Constança Roquete disse no início. Isto foi um ponto de partida que se calhar vai ser até aumentado e prolongado, e se calhar o que está a ser feito neste momento já nos vai dar aqui uma outra perspectiva até muito interessante. E uma das perguntas que eu vou colocar à Vanessa Ferreira vem-nos da Manuela Lourenço Marques,
e diz como fica o interesse na investigação das doenças que ainda não têm indústria por trás. Portanto, uma boa pergunta, não é, Vanessa? Não sei se a resposta vai ser simples, mas fica aqui. Ora bem, eu identifico-me com o que a Manuela pôs aqui. Portanto, nós, nas nossas doenças congénitas da glicosilação, só agora começamos a ter alguma empresa farmacêutica com interesse nas CDGs. Portanto, durante esse período, desde 2015, portanto, em conjunto com a Paula Videira, como eu mencionei há bocado, nós o que fizemos foi ir precisamente à literatura médica, não é? Portanto, e ver quem são aquelas pessoas referentes na nossa área, portanto, isto é transversal para qualquer patologia aqui presente. Fomos ver quem eram os referentes, fomos fazendo o nosso diretório de pessoas que realmente nós considerávamos que seriam interessantes nós começarmos a falar, não é? A falar e a mencionar quais eram as nossas necessidades. Portanto, eu, por exemplo, posso dar um exemplo, nós no nosso conjunto de patologias não havia nenhum estudo sobre, por exemplo, o impacto emocional das CDGs junto das famílias, não havia nenhum estudo de qualidade de vida. Portanto, isto, no entanto, são ferramentas, portanto, como aqui os meus colegas sabem, são essenciais para que a EMA ou um Infarmed aprovem qualquer medicamento para qualquer doença. Portanto, nós, claro, porque nós vivemos com as CDGs, portanto, e sabendo que é essencial ter esse tipo de ferramentas, o que é que nós fizemos? Fizemos, por exemplo, um conjunto de entrevistas. Portanto, nós identificámos a professora Luísa Barros, da Universidade de Lisboa, que liderava um departamento de Psicologia Clínica, fomos falar com ela, apresentámos o nosso problema, não temos nada nas CDGs, mas queremos fazer possível. Portanto, e foi aqui uma parceria de co-criação, desde o guião das entrevistas, até à realização das entrevistas e depois até mesmo fazer o artigo científico e publicá-lo e disseminar os resultados. E depois apresentámos no Congresso Mundial e perguntámos às pessoas que estavam no Congresso, vocês sentem-se identificados com o que o conjunto de quase 40 pessoas entrevistadas disseram? E foi unânime, toda a gente disse que sim. Portanto, Manuela, é possível. Nós estamos abertos a ajudar, porque o nosso modelo é transversal, nós criamos um framework de trabalho que consiste em metodologia qualitativa, portanto, todo este conjunto de entrevistas, podem ser escritas, orais, etc., em conjunto com a investigação quantitativa, questionários, etc., e a combinação entre estes dois tipos de metodologias permite-nos realmente saber muito bem em detalhe o que é o impacto de uma patologia e depois também perguntamos às pessoas o que é que vos pode ajudar. Portanto, eu acho que as doenças raras, neste caso, para qualquer patologia em que não há nada, nós podemos ser um modelo e nós estamos abertos a vos ajudar. Portanto, nós, infelizmente, há sempre o problema do tempo, não é? Mas nós temos as nossas publicações e podemos fazer o possível para vocês poderem transferir este conhecimento, porque as boas práticas estão aí. Não só as boas práticas de como fazer esta metodologia possível, mas nós também a boa prática de como realmente fazer um recrutamento de pessoas que realmente seja único. Nós, para vos dar um exemplo muito breve, com a nossa ex-colega Rita Francisco, fizemos um questionário para estudar o impacto da imunologia nas CDGs e ela, numa doença rara para a qual estão reportados 1000 doentes no mundo, ela conseguiu recrutar 210 pessoas e fez um controle com 400 pessoas, que não eram pessoas a viver com o CDG. Portanto, isto é um caso de sucesso que nós podemos transferir e nós até quisemos publicar, e está agora já disponível, porque achamos que o que nós fizemos com planear a comunicação em conjunto com as famílias e os profissionais, desde a concepção até ao final, foi a chave do sucesso. Portanto, e estamos abertos, não sei se... Espero ter sido explícita. Foi muito. Eu só tenho pena de não poder estar com vocês com imagem, mas peço que me entendam. E eu tinha aqui uma pergunta que eu acho muito interessante também,
é um comentário mais, é grande, mas eu vou tentar ler todo, e tem a ver com aquilo que a Natasha referiu. Vem da Magda Fonseca e diz muitos parabéns por esta tão interessante e útil iniciativa. Relativamente ao que a doutora Natasha referiu, acerca da falta de disponibilidade que os médicos têm para divulgar os estudos aos seus doentes, de modo a convidá-los a participar nos mesmos, por que não descentralizar essa tarefa da comunidade médica e usar a comunidade farmacêutica para ajudar nessa divulgação? Concordo plenamente que a educação para a saúde seja essencial para os doentes perceberem a sua utilidade na inclusão nestes estudos, e os farmacêuticos comunitários que contactam com a população e contribuem para esta literacia em saúde no seu dia-a-dia podem ser elementos fundamentais nesta tarefa. O problema é que são esquecidos nesta cadeia de valor profissional e poderiam ser uma ajuda preciosa, pois têm informação científica sobre ensaios clínicos, estão mais acessíveis aos doentes do que aos próprios médicos em termos de tempo e contacto interpessoal, muitas vezes, e contactam permanentemente com a indústria farmacêutica. Doutora Natasha, uma vez que foi referida aqui, passo-lhe para já a palavra e pergunto se de facto também esquecemos os farmacêuticos e se eles podem ser ou não envolvidos. Obrigada. É uma questão muito pertinente. Os farmacêuticos são um elemento fundamental numa equipa de investigação. E é verdade o que é referido, que se estivermos a falar de medicação intravenosa, o enfermeiro costuma ser a pessoa que está ali mais próxima, mas se estivermos a falar de medicação oral, é muitas vezes com o enfermeiro, quando o doente volta, e falando num contexto de ensaio clínico, e vai entregar a medicação e buscar a nova medicação, que acaba por trocar ali muitas ideias. E sem dúvidas que o farmacêutico tem uma formação em medicação que é espetacular e que lhe dá todas as ferramentas. Eu acho que sim, acho que sim, que pode ser um parceiro natural e que poderia fazer todo o sentido. Acho que cabe aí aos farmacêuticos, se calhar, fazerem um bocadinho de lobby por si próprios e se chamarem para um papel mais importante, ou okay. O papel importante já o têm. Que esse papel importante seja reconhecido pelos seus pares dentro de uma equipa de investigação. Mas acho que sim, que é uma sugestão muito válida, muito válida. Muito obrigada. Temos aqui uma questão do André Valente também, que eu penso que vou colocar à Elsa e também ao Ricardo. Eu acho que dá para ser respondida pelos dois. O André Valente diz que o questionário em Oncologia, no contexto da declaração das 3 presidências do Conselho da Europa, diz que o questionário é em Oncologia, aliás assim é que é, no contexto da declaração das 3 presidências do Conselho da União Europeia, como foi referido pela Constança. E a pergunta é: acham que o cenário e percentagem de envolvimento é diferente no contexto geral, ou haverá maior ou menor envolvimento das organizações? As razões serão diferentes. Ele diz que é apenas um ponto de partida, quer em termos de alargamento das organizações noutras patologias, quer em termos de adaptação e alargamento aos investigadores para entender melhor o contexto em Portugal e podermos melhorá-los juntos. Elsa. Essa é uma questão que também, no meu entender, precisamos de explorar e se calhar é preciso replicar este tipo de questionário às outras associações. Eu tenho para mim que, uma vez que o número total de associações será maior, que as percentagens possam eventualmente, portanto, matematicamente, as estatísticas serem diferentes e poderem ser ainda mais baixas, mas poderei estar enganada. Nada melhor do que replicar o questionário para termos realmente certeza dos números, porque acho que é fundamental perceber o contexto, para perceber exatamente que áreas nós temos a melhorar, onde é que é necessário investir mais na capacitação das associações de doentes, dos representantes das pessoas com doença, e onde é que podemos promover mais, como a Vanessa também já aqui referiu, as boas práticas. Porque outro problema que, a meu entender, também temos é que, obviamente, trabalhamos por silos, não é? Cada um trabalha na sua área, nas suas áreas de doença. Portanto, eu se calhar sei alguma coisa na parte da reumatologia, portanto, o gato na sua área, e cada um sabe muito
da sua área e tens experiência da sua área. Os momentos de partilha destas boas práticas, daquilo que se faz, é que são muito escassos, e se calhar aqui o Pati também poderá ter um papel relevante organizando eventos em que possam ser partilhadas estas boas práticas, o que é que se faz, como é que é a interação, os projetos que resultam ou não resultam. Portanto, eu acho que aí seria fundamental. E queria aqui também aproveitar, portanto, ainda antes de passar a palavra ao Ricardo, a respeito do que foi anteriormente, da questão anterior, uma das coisas um dos aspectos que eu ontem, por exemplo, foquei, que não é demais trazer aqui hoje, e que se calhar devemos refletir sobre isso, já falámos aqui de algumas necessidades de mudanças legislativas, não é? Por exemplo, o recrutamento, o processo de recrutamento para ensaios clínicos continua excessivamente, no meu entender, dependente dos centros de investigação, portanto, das equipes de investigação. Portanto, aquela possibilidade de pesquisa ou procura proativa do cidadão interessado em conseguir aceder a um ensaio clínico e continua a ser, apesar de muito já se ter feito nesse sentido, muito dificultada ainda. Portanto, ainda não há aquela prática, deixa-me cá ver, portanto, eu tenho determinado problema, quero ver se existe algum ensaio que me possa ser útil, onde é que eu posso enquadrar. E nesse sentido, se a própria pessoa, o próprio participante, não é, ainda não tem esta porta aberta, por assim dizer, ainda está tudo muito, muito dependente, todos nós sabemos que existem critérios de inclusão, critérios de exclusão, etc. Mas aquele interesse primeiro de, ok, eu preciso de um ensaio clínico, vou procurar, estou interessado em participar, é extremamente dificultado para o participante em si, para o sujeito em si, que é um bem precioso para o ensaio clínico e, portanto, além de outros parceiros que possam estar envolvidos na divulgação, no recrutamento e no apoio a qualquer estudo, eu acho que ainda temos muito trabalho a fazer na área de a centralidade realmente, que já também aqui já foi falado, portanto, de entregar, de dar o poder, ou dar mais poder, mais capacidade à pessoa em si, que é no fundo o utilizador final de qualquer de um destes produtos. Obrigada, Elsa. Ricardo, queria também passar-lhe a palavra a si, com a mesma questão que nos foi deixada aqui, porque acho que é importante também ouvir o que tem a dizer. Obrigado, Marina. Eu acho que é importante partirmos aqui de uma premissa que todos conhecemos, mas eu acho que temos que a reconhecer. A maior parte das organizações de base comunitária, associações, como quiserem, na área das doenças, parte de uma necessidade e raramente essa necessidade é investigação clínica, ou seja, quando são criadas, raramente está relacionado com investigação clínica, mas com necessidades da população de pessoas que querem servir. E normalmente são necessidades relacionadas com a qualidade de vida, com questões relacionadas com a própria doença, com a aceitação da doença, com cuidados extra-hospitalares. Portanto, isto não é uma questão só portuguesa, a maior parte das organizações não governamentais estão muito viradas para um lado mais assistencialista e foi assim que foram criadas Ricardo, deixe-me interromper, mas no resto da Europa o número de ensaios clínicos, temos países que evoluíram muito e que têm uma participação muito mais ativa, não é? Sem dúvida. E, portanto, por isso é que eu estou a dizer, nós continuamos, nós em Portugal, o que nós temos também aqui são algumas organizações que ainda não foram convidadas a refletir, de algumas doenças que ainda não foram convidadas a refletir sobre a necessidade de se envolverem noutros níveis decisórios e inclusive de investigação para, de facto, terem o seu papel. E depois aí, creio que foi a Natasha que falou disto, há aqui a questão também de recursos, não é? As organizações
debatem-se com recursos também para poderem fazer aquilo para que foram criadas, não é? E, portanto, muitas das vezes tem que estabelecer prioridades, não é? Ou ajudamos aquela pessoa acamada, ou vamos discutir investigação, não é? Portanto, às vezes isto é difícil de fazer estas escolhas. Portanto, eu acho que isso é importante de pensarmos. De facto, noutros países a coisa melhorou e se calhar temos que olhar porquê, não é? Mas eu acho que está muito relacionado com este investimento que tem sido feito, ou que é feito a nível noutros países, não só na capacitação e no envolvimento da comunidade e das organizações não governamentais que trabalham nesta área, mas também naquilo que é toda a estrutura de investigação no próprio país. Não é? Eu há pouco estava aqui a ouvir-nos falar de investigação e acho que quando nós pensamos em investigação estamos sempre muito a pensar em desenvolvimento de produto, não é? Embora, aqui tanto a Vanessa falou aqui várias vezes de fases anteriores a essas, não é? Portanto, não, mas quando pensamos muito nisso. E a investigação básica é fundamental, porque a investigação básica, se não houver muita investigação básica, não haverá evidência suficiente para muitas das vezes a própria indústria pegar nessas ideias e tentar desenvolver produtos. Portanto, e a investigação básica muitas das vezes, enfim, é por conhecimento, ou seja, muitas das vezes não traz desenvolvimento logo a curto prazo, não é? Ou rápido, é por conhecimento que se vai construindo até chegar um momento em que esse conhecimento todo se transforma em algo que pode ser traduzido para a questão clínica, não é? Para a clínica. Portanto, eu acho que é muito importante nós pensarmos também em que fases é que queremos investir e envolver as associações em todas as fases. Às vezes pode ser mais difícil num país, por exemplo, envolver as associações na parte de investigação, num ensaio de fase 3, ou fase 2, A ou B, pronto. Num país, envolver uma associação de doentes por questões regulamentares, ou seja o que for. Mas, se calhar, não é nada difícil envolver a associação numa parte mais inicial dos estudos, em que, se calhar, não há tantas questões de compliance e regulamentares. Portanto, isso é toda uma reflexão que tem que ser feita e com todos os parceiros na mesa. Eu acho que aquilo que a Elsa disse também muito bem, que é partilharmos tudo aquilo que nós fazemos, não é? Na área do VIH, vocês sabem, nós temos muito envolvimento na área de investigação a nível internacional, mas é muito engraçado que eu estava aqui a perceber, nós temos muito envolvimento a nível internacional na teoria, mas estava aqui a perceber que, por exemplo, na oncologia tem muito mais experiência a nível prático do que nós na área do VIH. Portanto, é muito interessante nós podemos também sentarmos e partilharmos estas experiências e percebermos como é que podemos de alguma forma melhorar nos uns aos outros e ao campo todo, não é, da área de investigação. Vanessa, por que é que os outros países melhoraram tanto e nós não? Isto vai ser um bocadinho polémico. É assim, nós temos que pensar que os colegas da indústria farmacêutica também têm a sua estratégia em termos de prioridade de em que mercado é que nós vamos lançar o nosso medicamento, não é? Portanto, e a Espanha, acho que foi o Ricardo que salientou isso, não é? Tem muito desenvolvimento em ensaios clínicos, mas a Espanha, não podemos esquecer, Espanha, França, Inglaterra, Itália e França, que já mencionei, são os 5 mercados prioritários, portanto, para o lançamento, não é? Portanto, eu acho que aqui será realmente nós mostrarmos que somos um país que está bem desenvolvido e porque nós sabemos como fazer um envolvimento das associações e dos seus representantes ao longo do desenvolvimento do medicamento, não é? Portanto, e depois há toda uma série de questão que é a questão, por exemplo, dos hospitais, não é? Portanto, é muito importante para muitas doenças, tem que haver guidelines de tratamento já publicadas. Nós, por exemplo, participámos recentemente nas guidelines para um tipo de CDG, que são as guidelines que, no fundo, dão aquelas instruções de como fazer o cuidado e a gestão da doença. Portanto, se há aqui uma patologia que não tem guidelines, é muito urgente que essas guidelines apareçam. Porque depois, para trazer os ensaios clínicos para Portugal, essas guidelines vão ter que ser seguidas. Portanto, eu acho que aqui tem que haver muito, por um lado, proativamente, nós em Portugal fazemos, portanto, chegar a mensagem junto da indústria farmacêutica de que nós estamos preparados e podemos receber esses ensaios clínicos. Nós não nos podemos esquecer
que nós, o nosso país, temos centros de referência, por exemplo, para doenças raras, que é o que eu tenho mais conhecimento, que são muito importantes, tanto em Coimbra, em Lisboa, no Porto, portanto, nós estamos preparados para os receber. Agora, temos que pensar também que muitas vezes a indústria farmacêutica, se calhar Portugal não é um mercado prioritário, portanto, se calhar é tentar chamar a atenção, não é, de que os nossos doentes esperam estes medicamentos e é urgente poder dar acesso aos medicamentos que estão a ser desenvolvidos. Eu dava aqui um outro conselho, que é, no caso das associações, representantes das associações, além do diretório dos tais referentes que eu disse há bocado, também é muito importante ter um diretório de congressos, é muito importante ir aos congressos, portanto, ir aos congressos e falar com os diferentes stakeholders que estão lá nos congressos e dizer nós estamos preparados para receber ensaios clínicos em Portugal. Portanto, agora, depois disto liga com outra necessidade, que é uma associação ou um representante de uma associação para ir a um congresso precisa de recursos económicos. Portanto, nós, para vocês terem uma ideia, parte da nossa investigação é feita graças a doações das nossas famílias. Portanto, e desde 2016 publicámos 18 artigos científicos. Publicamos atualmente mais do que os referentes nas doenças congénitas e da glicosilação. Tudo graças a doações que as famílias dão. Portanto, eu acho que aqui, eu quero ser polémica, porque eu acho que nós devemos falar que grande parte da profissionalização das nossas associações depende, e muitas vezes o nosso governo, aquela estratégia que o Ricardo disse, não é? A tal estratégia em que é prioritário envolver as associações e não há maneira de ultrapassar isto, mas também temos que ter um orçamento para poder ter esses recursos, porque eu muitas vezes paguei eu própria, em nome individual, a minha presença para representar a voz das minhas famílias em vários congressos. Portanto, quero deixar obrigada, aqui... Vanessa. Ainda bem que deixou a polémica instalada. Nós não temos muito mais tempo, mas ainda temos tempo para uma última ronda e eu vou passar à Elsa com uma questão do Joaquim Brites, que faz um comentário dizendo que as guidelines de que temos estado a falar existem em quase todos os países da Europa e acrescenta: o que precisamos é de uma conjugação de interesses mais estreita entre investigadores e comunidade de doentes, normalmente as associações de doentes. Elsa, como é que é? É sem dúvida uma necessidade que também já não é a primeira vez que falamos dela e que já tem havido até algumas sugestões de formas de o fazer. Na dada altura, e continuamos ainda com alguma expectativa na AICIP, também para ter aqui algum papel relevante nesta aproximação entre os centros de investigação e as associações de doentes, e além da EUPATI, eu diria que a AICIP poderá ser também uma das entidades que possa desenvolver aqui algum papel. E por que não, alguém perguntava também no chat, por que não também as associações de doentes terem essa proatividade de darem a conhecer as suas necessidades de uma forma assertiva às entidades, como por exemplo a própria AICIP. Portanto, demonstrar estas necessidades. Eu espero que me estejam a ouvir bem, que me está a aparecer um sinal aqui de uma interferência. Fazer esse contacto, como a Vanessa também sugeriu. E eu, entretanto, há bocado a Natasha tinha a mão no ar, não sei se queria fazer algum comentário, que a Marina poderá não ter visto. Não vi. Queria. Então, era só para complementar uma coisa que aquilo que a Vanessa estava a falar, da questão das prioridades da indústria farmacêutica, a investir em ensaios clínicos em Portugal ou não. E nos últimos anos, apesar de haver uma ou outra promotores daqueles mais importantes que até nos tirou como aquilo que se denomina país de score, ou seja, quando o ensaio abre no mundo, ser daqueles países, tirando um ou outro que nos tirou, nós até temos sido considerados como país de score em muitos ensaios. Só que depois, sabe o problema, Vanessa, temos um problema de resposta em termos de submissão e de aprovação dos ensaios, que nós partimos à mesma altura
E enquanto que a Espanha conseguiu aprovar em junho, nós, se calhar, em setembro ainda estamos, estou a exagerar, mas para se perceber. E a grande diferença nossa para a Espanha não são os 10 milhões ou 11 que nós temos para os 30 ou o que seja de Espanha. A Espanha mudou muito quando os ensaios clínicos passaram a ser uma questão política e na altura até houve algo bastante polémico, passaram da tutela do Ministério de Saúde para a tutela do Ministério da Economia. E isto foi a grande diferença que marcou e que eu acho que nós, enquanto país hermano, se calhar devíamos olhar para perceber como é que eles conseguiram fazer isto. Melhorando, de certeza, porque eles fizeram coisas mal, eles já fizeram, nós até podíamos aproveitar. E isto para dizer, e nas raras, felizmente, quando há ensaios, ultimamente, até temos ter sido em conta, mas isto tem muito a ver, voltando à mesma coisa da política e de nós sermos atrativos, porque os 11 milhões vamos ser mais ou menos estes. Temos é que melhorar depois no resto que podemos melhorar. E era só esta acrescento que eu Ok, e eu sei que o Ricardo também quer usar da palavra, mas eu tenho aqui uma questão que eu vou também colocar e olha, Ricardo, dá a sua opinião sobre aquilo que quiser e acrescenta a resposta a esta, que vem da Suzy e diz: sou monitora de ensaios clínicos e temos notado que é mais complicado trazer ensaios para o país devido ao baixo recrutamento dos... Marina, cortou o microfone. Foi sem querer, agora a culpa foi minha. Vou repetir, sou monitora de ensaios clínicos e temos denotado que é mais complicado trazer ensaios para o país devido ao baixo recrutamento dos nossos centros comparativamente com outros países europeus. Uma das principais razões que contribui para esta dificuldade em recrutar é a falta de recursos humanos que os centros de investigação portugueses enfrentam. Portanto, deixo também com esta batata quente na mão. Aliás, eu ter posto a mão no ar teve a ver com este comentário que gostei muito e que vai straight to the point. De facto, e prende-se um bocadinho com aquilo que a Natasha estava a dizer também, não é? Por exemplo, nos tempos de aprovação dos ensaios clínicos. Não nos esqueçamos que os ensaios clínicos são europeus, muitos deles, alguns internacionais, mundiais, e hoje em dia são aquilo que nós chamamos de ensaios clínicos competitivos, ou seja, os centros que recrutarem mais, recrutam mais. Ou seja, se existem 1000 doentes para Madrid e 500 para Lisboa, mas Madrid conseguiu os 1500 antes de Lisboa, Lisboa perde os 500, pronto. Estou a pôr isto de uma maneira muito simplista, mas é assim que funciona. Ou seja, e portanto, isto, num contexto em que nós demoramos mais de 2 meses, ou 3, ou 6, a aprovar ensaios clínicos, obviamente que vai ser muito complicado nós conseguirmos recrutar. Depois, frente a questão também relacionada com a falta de recursos, que era um bocadinho aquilo que nós tínhamos falado. Recursos também e também investigadores, não é? Para nós conseguirmos ter centros suficientes para sermos competitivos. Somos um país pequeno, portanto, se calhar temos de ter mais centros, mais espalhados, para conseguir apanhar mais pessoas que se podem candidatar ao ensaio clínico, não é? Por outro lado, nós continuamos num país em que, e isto é uma coisa que eu gostava de falar, em que dificilmente, se existir um ensaio clínico no Porto, eu como doente em Lisboa, o meu médico me vai dizer: olha, mas há um ensaio clínico no Porto, porque é que não vai, eu vou reencaminhá-lo para o meu colega, não é? Ou o ensaio clínico no Porto está disponível para receber doentes que vêm de outros hospitais. Ou seja, a falta aqui de uma rede de recrutamento, não é? De doentes com possíveis critérios de inclusão nos ensaios clínicos, não é? E propor, não é? Depois, às vezes há a iniciativa do doente, que é andar à procura, propor-se, não é? Eu lembro que há uns anos atrás, na área de hepatite C, havia pessoas que iam a ser incluídas em ensaios clínicos em Espanha. Pronto. Portanto, mas era por iniciativa do doente, que encontrava um ensaio clínico, que ia, que se propunha, não sei mais, pronto. E que pagava, muitas das vezes, as viagens e uma série de coisas. Portanto, não há esta abertura e esta ligação entre os vários centros de investigação e centros, a maior parte deles são centros hospitalares, não é? Que digam assim: ok, vamos fazer um recrutamento, mas vamos fazer este recrutamento com a ajuda de mais 3 centros hospitalares, um no Norte, outro no Sul, e vamos tentar ter aqui os doentes todos, não é? Esta colaboração entre centros hospitalares, entre investigadores, ainda é muito difícil em Portugal. Portanto, há aqui também,
e é assim que eu queria acabar este meu comentário, há aqui também uma mudança de cultura que tem que ser feita nos investigadores e nos centros de investigação. Ricardo e restantes elementos do painel, e deixo aqui neste final, antes de passarmos de facto à Constança Roquete com os resultados do quiz e depois também à Ângela Papa para nos dar as recomendações que saíram daqui, digamos assim, desta mesa redonda, mas deixo-vos aqui com um comentário do Joaquim Brites que diz: a solução em Portugal é profissionalizar ainda mais, agora retirou-me, fugiu-me. É profissionalizar ainda mais os centros de referência e impor-lhes uma política de qualidade tal como está a desenvolver-se na União Europeia através de uma entidade certificadora. Portanto, deixo com esta imagem que penso que fechamos bem. Constança Roquete, penso que está connosco, e iria passar-lhe agora a palavra, caso esteja connosco. Não sei se está. Olá. Olá. Bem-vinda de novo, dou-lhe a palavra porque certamente esteve atenta àquilo que aconteceu com o quiz que nos propôs, e vou-lhe pedir para nos dar os resultados, se os tiver. Obrigada. Sim, portanto, vou ser muito breve. Isto foi um bocadinho improviso, portanto não estará na sua melhor estética, mas acho que é o suficiente para ficarmos com uma ideia de quem nos ouve hoje, quem está aqui hoje. E, portanto, conseguem ver a apresentação? Sim. Obrigada. Portanto, neste momento tivemos 26 respostas, temos 4 categorias, portanto, pessoas com doença ou representante de pessoas com doença são 16 em 26, portanto 60%. Investigadores temos 4, 2 entidades financiadoras de investigação e 4 pessoas que se identificam como da indústria. Deixa-me conseguir. Portanto, primeira pergunta às pessoas com doença ou representantes: se está envolvido em algum projeto de investigação. Portanto, mais ou menos 1/3 diz que sim, os outros 2/3 dizem que não, e uma grande parte diz não, mas gostaria. Portanto, eu não vou fazer qualquer análise, vou ler os resultados. Sim. E acho que ficamos com as mensagens que quisermos. Sim. Da parte dos investigadores, alguma vez trabalhou com pessoas com doença ou organizações de doentes num projeto de investigação? Temos 4 investigadores connosco hoje. Metade diz que sim, que de facto já trabalhou, e metade diz que não, mas que gostaria. Portanto, isto também vai revelando intenções que, havendo a hipótese do não, a pessoa optar por não, mas gostaria, também diz algo. Da parte da indústria, da entidade financiadora de investigação, temos 2 pessoas a responder e 2 a dizer que não, mas que gostariam. E a pergunta foi dar prioridade, portanto, perguntámos às entidades financiadoras de investigação, se dá prioridade de financiamento a projetos de investigação que envolvam parcerias com pessoas com doença ou organizações doentes. Portanto, perguntámos se estes financiadores dariam a prioridade. Dizem que não, mas que gostariam. E isto peca também ao que a Vanessa também já referiu quando interviu, que isto é um estudo qualitativo feito com a pressa com que foi feito, ou seja, no tempo que tivemos, e o interessante agora seria ouvir, não é? Ouvir mais, dar palavras a estes números. Portanto, aqui estamos com a limitação possível de um quiz rápido. Na indústria, alguma vez trabalhou com pessoas com doença ou organizações de doentes num projeto de investigação? Portanto, temos 4 pessoas a responder, metade a dizer que sim, metade a dizer que não, mas que gostaria. Intenção de que à vontade. Helena, não se preocupe por não se conseguir ver bem. Portanto, às pessoas com doença perguntámos qual foi a contribuição no projeto, e portanto houve 5 respostas, em que dizem 3 design do projeto de investigação, 4 disseminação e comunicação, 3 consentimento informado para as pessoas com doença. Não se assustem, o somatório não dar as 5 porque eram múltiplas, portanto podiam selecionar mais do que uma opção. Ao investigador, qual foi o contributo das pessoas com doença? Portanto, 2 respostas e todas relacionadas com disseminação e comunicação. A entidade financiadora de investigação, como daqui só vinham quem tinha dito que sim, as 2 respostas tinham dito que não passaram por estas perguntas. Portanto, a indústria, a metade que disse que sim, que já esteve envolvida, já envolveu pessoas com doença. Perguntámos pelo contributo e esteve relacionado com design de projeto de comunicação ou consentimento informado para as pessoas com doença. Depois, qual o impacto desta contribuição? Perguntámos às pessoas com doença, que na grande maioria enunciam a melhoria da qualidade e relevância da investigação, depois garantir
3 em 5, garantir que as reais necessidades das pessoas com doença foram consideradas, e 2 mencionaram melhoria do entendimento entre as pessoas com doença e investigadores. Ao investigador é perguntada exatamente a mesma questão em espelho: qual foi o impacto do contributo das pessoas com doença às organizações nestes projetos em que os envolveram, e as 2 respostas vão no sentido de melhoria da qualidade e relevância da investigação. A entidade financiadora da investigação, como não tinham envolvido, não despassou por esta pergunta, mas a indústria, as 2 respostas que responderam positivamente quanto ao envolvimento, mencionaram que o impacto teve que ver com garantir que as reais necessidades das pessoas com doença foram consideradas e a melhoria do entendimento entre este duo de pessoas com doença e investigadores. Depois perguntámos porquê aos que mencionarem não estar envolvidos em nenhum projeto de investigação, mesmo que dissessem que gostariam. Portanto, aos que disseram que não, um bolo todo, o porquê. 9 em 11 mencionam: nunca me foi proposto participar num projeto de investigação. Uma pessoa indica que não sabia que poderia contribuir para um projeto de investigação, portanto ainda bem que aqui está hoje, porque vai ter de certeza uma boa reflexão a ter e saber com quem falar sobre isto. E lá está, este outro é muito pobre, porque nesta rapidez de um quiz rápido não sabemos o que é que poderia ser dito aqui. De parte do investigador, o porquê de não ter envolvido doentes e pessoas com doença na sua investigação, lá está, temos infelizmente o pobre que é esta opção outro. Entidade financiadora de investigação, as 2 respostas que tínhamos, que nunca envolveram, mas que gostariam. Os motivos que identificam é que gostariam, mas não era uma prioridade institucional, e outro, que não adivinhamos. Indústria, outro, igualmente, daqui nada retiramos. E senti aqui uma necessidade que, desculpem, porque quando apresentei os resultados, lá está, isto foi uma seleção dos resultados que tivemos, e portanto, como perceberam, foram 41 respostas, e há aqui um que eu venho trazer só por causa desta resposta de nunca me foi proposto participar num projeto de investigação, 9 em 11 responderam. Dos nossos, portanto, quando fizemos em oncologia, e desculpem não ter participado disto antes, mas quando veio a ideia de que 14 em 20 disseram que nunca foram procurados para tal, nós também perguntámos aos que estiveram envolvidos como é que foram envolvidos, portanto, de quem partiu a iniciativa de os envolver. Isto também é importante falar e deixar a mensagem. O Ricardo também mencionou a Carolice, às vezes há coisas que vão para a frente por Carolice, mas lá está, nós temos aqui, não se preocupem com o somatório, temos 7 organizações, o somatório dá 9 de respostas, mas é porque era múltipla escolha e podiam selecionar mais que uma, mas houve 5 organizações que disseram que a iniciativa de participar no estudo partiu delas mesmas. Portanto, as organizações também têm esta possibilidade de iniciativa, que não devem considerar apenas que devem ser procurados, também muitas delas fazem-se ser encontradas. E, portanto, e também perguntámos às que tiveram a iniciativa de serem envolvidas de quem é que partiu a iniciativa de desenvolver o estudo. Portanto, não é desenvolver, mas desenvolver o estudo. E 4 em 5 disseram que elas é que tiveram a iniciativa. Portanto, também temos estas associações a aparecer, e é importante, como inspiração, não deixar de o dizer, porque às vezes podemos dizer: estou aqui e ninguém me encontra, também posso eu tomar a iniciativa, não é? E portanto, perdoem-me não ter apresentado, mas estava a ouvir a discussão e pensar: isto é relevante deixar a mensagem, e portanto cá venho. E depois, última pergunta do nosso quiz: para os que envolveram e para os que não envolveram ou estiveram envolvidos, perguntámos igualmente esta questão: de onde considera, portanto, independentemente de ser pessoa com doença, indústria, etc., ter maior impacto o envolvimento de pessoas com doença. Pelas pessoas com doença, 10 em 16 dizem definição de prioridades de investigação. A seguir aparece o design e planeamento de investigação, e a seguinte, 7 em 16, dizemos disseminação e comunicação de resultados. Perguntámos o mesmo aos investigadores que aqui estão, portanto são 4, em que dão como principal impacto, ou maior impacto que consideram o envolvimento ter na parte da disseminação e comunicação de resultados. A seguir dão para a parte de definição de prioridade de investigação, design e planeamento de investigação. Aqui a entidade financiadora de investigação, portanto nós temos 2 presentes, temos 2 presentes connosco, se correu bem, em que indicam definição de prioridades de investigação, design e planeamento de investigação, e outra opção que ficamos sem saber. Indústria, 4 respostas, portanto 4 presentes, em que a maioria, as 4 indicam a design e planeamento de investigação, que é muito interessante, para par 2 respostas para definição de prioridades de investigação e 2 respostas de disseminação e comunicação de resultados, depois um outro que ficamos também em incógnito. E pronto, acho que é interessante ter uma ideia de quem está hoje connosco.
da forma como já esteve envolvido ou não. E da minha parte é isso. Obrigada. Muito obrigada, Constança, e agora começávamos um novo debate, porque tínhamos com certeza aqui material mais do que suficiente para reiniciarmos tudo e para analisarmos de novo. Não vamos fazer isso, até porque o nosso tempo já vai longo, e eu agora ia dar a palavra à pessoa que esteve atenta a todo este processo para fazer aqui o resultado, para nos dar de facto o resultado final desta discussão. Ângela Papa está connosco, está sim senhora, estava aí a vê-la, e vou-lhe passar a palavra. A que conclusões é que este grupo chegou? Obrigada, Marina, e todos. De facto, eu acho que foi uma sessão muito interessante, não é? Aprendi muito e espero que quem assistiu e os outros participantes também, aqui em nome de EUPATI Portugal. Acho que não é, a tentação poderá tentar fazer uma receita, não é? Uma receita porque o nosso tema era mesmo esse, não é? Qual pode ser o envolvimento das associações de doentes na investigação? Porque, não é? Concluímos, é deficiente. Não é? O que existe, não é? Pode ser claramente aumentado, e eu acho que a Constança agora com esta pequena survey de quem está agora no debate viu que há essa vontade, existe essa vontade de todos os stakeholders, não é? De todos os intervenientes. Como é que fazemos isto acontecer? E se calhar dirigido às associações, algumas ideias me pareceram muito interessantes para quem está a começar, as associações falarem umas com as outras. Há associações que claramente já fizeram um percurso, tem uma experiência muito interessante, houve aqui várias partilhas, não é? A partilha da Vanessa, não é? Importantíssima, aqui na área das doenças órfãs, não é? Que foi uma questão também que nos foi colocada diretamente. Quando não há indústria por trás, o que é que fazemos? Fazemos alguma coisa? O que é que podemos fazer? Foram aqui apontadas várias ideias, não é? Conhecer quem são os investigadores desta área, estes que nós chamamos de opinion leaders, não é? A associação dar-se a conhecer, mostrar o que consideram ser as prioridades da investigação, identificar o que é que está em falta, conferências relevantes, não é? Todo esse caminho. Portanto, associações que falem, não é? Umas com as outras, que aproveitem agora este início para perceber quem é que as pode ajudar neste caminho, além da EUPATI. Outra área que saiu claramente é a capacitação das associações na área da investigação clínica. Essa capacitação por parte da EUPATI e por parte de outros recursos é muito importante. Nem sempre a pessoa com doença tem de ser um expert a nível do processo de investigação clínica, também foi falado, o doente como doente, a sua experiência é importantíssima e vê-se da parte da indústria e de financiadores que a queremos recolher, mas queremos que seja utilizada. Portanto, isto foi muito referido, as associações não querem estar apenas, não é, como parte de consultoras para eventos, para coisas específicas, querem ver essa opinião traduzida depois em resultados, em investigações efetivas. Creio que a Elsa também mencionou muito bem que investigação clínica, não é, que envolve doentes, portanto pode ser com ou sem intervenção. Muitas vezes os ensaios clínicos são complexos, são um passo, não é, são muitas vezes internacionais, nós temos as barreiras em Portugal que existem, por isso eu não queria focar nessas barreiras que ontem foram amplamente debatidas, não é, noutro contexto, mas também existe investigação, não é, chamada observacional, não intervencional, onde as associações fazem todo o sentido e esse aporte. Portanto, é outra, não é, outra área, não só a investigação clínica intervencional, mas sem intervenção. E também a investigação básica, também foi referido, não é, pela Vanessa, por outras pelo Ricardo, quão importante é as associações saberem o que está a terem essa relação, não é, com quem está a fazer a investigação básica. E nesse sentido também muito importante o questionário, a experiência da Constança, e ficou essa ponte para o futuro. Será possível fazer um questionário então para perceber da parte dos investigadores porque é que não há essa consulta, não é, esse trabalho, essa colaboração efetiva com as associações e também, por outro lado, a própria indústria farmacêutica. Acho que ficavam aqui, não é, estas duas sementes para trabalhar algo no futuro. Por outro lado, a nível desta receita para as associações, a integração da associação na respectiva rede europeia ou internacional foi apontado como um ponto muito, não é, muito relevante para a associação portuguesa, não é, para os representantes portugueses poderem então colaborar mais efetivamente nessa definição de prioridades, na influência do desenho do estudo. Muitas vezes isto é feito
a nível mais, não é, mais europeu, e aí nós podemos participar através dessas não é, associações europeias. Ficou também muito patente que é um compromisso de parte a parte. Se por um lado as associações têm de se capacitar, têm de mostrar que existem, e ficou também aqui a sugestão, as associações darem-se a conhecer à AICIP, não é? Por exemplo, que há uma expectativa de que a agência possa fazer esta ponte entre estes diferentes intervenientes, não é? Uma agência relativamente recente que quer fomentar a investigação biomédica e tem de contar com essas associações de doentes, elas também se darem a conhecer. Portanto, no futuro também ficou outra ideia de levantar obstáculos regulamentares. Não é? Foi afirmado pelo Ricardo, por outras associações, que a questão da compliance, do código de conduta assente na lei do medicamento não favorece uma colaboração mais fundamentada, mais completa, não é? Com as associações de doentes. Isto pode ser uma coisa a ser repensada e que exige naturalmente vontade política, não é? Dos diferentes intervenientes para solucionar. Ficou também outra ideia interessante, o envolvimento dos farmacêuticos. Aqui a parte não é, dos farmacêuticos comunitários, pode haver esta vontade, existem várias, não é? Temos a Ordem dos Farmacêuticos, outras organizações em que se calhar poderíamos trabalhar, portanto se calhar não a nível da entrega do processo de consentimento informado, que realmente as boas práticas clínicas associam como uma responsabilidade do investigador, de ser alguém clínico, conhece o diagnóstico, mas em todo o contexto de divulgação de investigação clínica e de aumentar essa literacia. O impacto das associações, do envolvimento das associações, eu acho que todos temos claro, não é? Há muito impacto a nível da definição das prioridades, da disseminação e comunicação da investigação clínica e no próprio consentimento informado. Portanto, coisas muito específicas, sabendo qual é este impacto, de quem o fez, de vê-lo real, portanto, é aumentar, não é? É torná-lo mais visível nos vários campos da investigação e, de novo, este questionário, não é? Que a proposta para a Constança não só ser relativamente à oncologia, não é? Mas aberto a todas as áreas das associações de doentes. Portanto, aqui temos várias ideias, mas muita vontade, eu acho que, muita vontade, eu acho que foi o que ficou muito patente. E ficou muito bem, muito obrigada, doutora. Obrigada. Fica à vontade, ficam ideias e ficam recomendações, e agora é preciso ir mais longe. Obrigada a todos. Da minha parte eu despeço-me, está encerrada a sessão. Portanto, desejo-lhes um resto de dia bom, e não se esqueçam que hoje é o Dia Mundial dos Ensaios Clínicos, portanto, a reflexão está feita e agora é ir para a frente. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos, um bom dia. Muito obrigada. A todos, bom dia. Obrigada, um bom dia. Obrigada.